Olá pessoal, vamos iniciar nossa 12ª aula do curso de Formação Econômica do Brasil. Essa aula 12 bem podia ser chamada de aula 11 parte 2, afinal de contas ela é uma continuidade do período 22 e 26, onde estamos estudando principalmente o governo de Arthur Bernardes. Ué, Michele, mas é claro, afinal de contas Arthur Bernardes é 22 a 26, mas nós pegamos um pouquinho ainda do Epitácio Pessoa, certo? Vamos estudar hoje, então, uma continuidade sobre o que estava acontecendo. Vimos na aula passada que Arthur Bernardes se via diante de dilemas de política econômica e ele teria que tomar determinadas atitudes para lidar com estes novos problemas. Por um lado, o medo de um colapso cambial que prejudicaria as suas combalidas finanças públicas, seu orçamento fiscal que estava realmente preocupante em função da ligação das dívidas do governo federal à moeda estrangeira. Por outro lado, uma preocupação também em manter o programa de defesa permanente do café, que até este período ainda não tinha sido assumido por São Paulo. Nós vimos que o governo do estado de São Paulo ele vem tomar uma atitude de assunção de responsabilidade no ano de 24. Mas nós paramos a nossa aula retrocedendo um pouquinho e a partir deste ponto que faremos a aula de hoje, retrocedemos para agosto de 1923, quando a depreciação do R$1.000 volta a se acelerar. Então o governo está naquela situação. O que eu vou fazer? Porque não me interessa um câmbio muito depreciado, porque isso prejudica o orçamento. Afinal de contas eu preciso pagar dívidas em moeda estrangeira. Tampouco interessa ao setor café, que é o setor relevante para a nossa economia, que o câmbio fique muito valorizado, porque isso pode prejudicar as vendas do produto. O que nós temos, portanto? Um governo que perde o controle da política monetária. Então, diante dessa situação de descontrole, de dilema, o governo começa a pensar novamente na possibilidade de emprestar dinheiro junto a banqueiros internacionais. Você vai perguntar, Michele, mas a gente não viu na aula anterior que não interessava aos bancos ingleses efetuar empréstimos e que os bancos de Nova York também estavam fechados porque não tinham interesse em ajudar no programa de valorização do café brasileiro, já que eles mesmos são compradores do café e eram prejudicados pela valorização dos preços do produto? Pois é, só que agora o governo está preocupado em equilibrar o seu orçamento fiscal. Ele está preocupado com uma outra coisa, que não é só a questão do café. Então ele achou assim, não, de repente se eu falar com os banqueiros internacionais, mas não pedir dinheiro para ajudar o setor do café, para valorizar o produto, e sim pedir dinheiro para restabelecer as minhas contas, quem sabe eles não mudem de ideia e realmente não nos ajudem. Então eles começam a pensar nessa ideia, na obtenção de um grande empréstimo de estabilização. E daí eles pensaram o seguinte, olha, com esse dinheiro, em vez da gente simplesmente ajudar o setor café, nós vamos tentar ir na nossa fonte principal de recursos, que seria o Banco do Brasil. A gente poderia usar esse dinheiro para liquidar as dívidas do Tesouro junto ao Banco do Brasil. Afinal de contas, o maior devedor do Banco do Brasil era o próprio Tesouro, era o próprio governo. E se o Banco do Brasil tivesse recursos injetados, tivesse o pagamento dessa dívida sendo feita, o governo restabeleceria desta forma o controle sobre o mercado de divisas, que ele já tinha perdido esse controle, e paralelamente a isso, a carteira do Banco do Brasil seria fortalecida. Haveria crescimento dos ativos, certo? Domésticos líquidos deste banco. E isso faria com que a sua capacidade de empréstimo aumentasse e desta forma não seria mais tão demandada a necessidade de emissão de moeda, uma coisa que o governo era obrigado a fazer, mas não queria fazer. Então seria mais interessante, não seria? O governo paga a sua dívida com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil fica forçudo, com este momento ele não precisa ficar recorrendo à emissão, ele pode usar a liquidez da sua própria carteira para gerar os recursos necessários. Então essa situação de piora da questão cambial é em agosto de 23. Já em setembro de 23, o governo vai lá, amadurece um pouco mais essa ideia e formaliza então um pedido de empréstimo junto a banqueiros ingleses, não mais de 2, não mais de 1,5 milhão, não mais de 10, mas de 25 milhões aos banqueiros ingleses. Só
Só que os banqueiros ingleses, eles vão fazer uma coisa que já fizeram outras vezes, e você já ouviu essa história. Eles vão entrar com as famosas condicionalidades. Então eles vão fazer o seguinte: olha, nós podemos emprestar todo esse dinheiro para vocês resolverem sua situação fiscal. A condição é que nós mesmos enviemos uma missão de peritos, tá? Para que estudem in loco a posição financeira do seu tesouro, a situação cambial, tá? E que vocês garantam para nós, e esses técnicos vão ficar ali revisando a implementação de reformas financeiras e reformas políticas. Opa, então qualquer semelhança com FMI é mera coincidência, tá? O governo não está na situação de ficar falando: não, jamais vamos permitir essa ingerência de bancos ingleses no meio das nossas contas. Nunca, né? A nossa soberania impede que isso aconteça. Não, eles aceitam a condição. Tudo bem, pode mandar seus técnicos. Bom mesmo que eles fazem um estudo, ver como é que está a situação, né? A gente aceita essa condição. Nós também achamos necessário fazer uma reforma política, uma reforma financeira. Nós queremos fazer isso, só não estamos conseguindo. Então, vocês emprestam dinheiro pra gente, fazem esta revisão e nós iremos sim aceitar a presença desses técnicos, desde que você nos empreste. Então, ok. Então, eles vão lá e continuam negociando. Está em setembro de 23. Negociação continua, essas coisas não são rápidas, porque 25 milhões não é um valor pequeno. Continuam negociando, vai lá, e no primeiro trimestre de 1924, então já estão estabelecidas as bases da negociação. Os termos da negociação ficam estabelecidos. E está parecendo, né, enquanto isso, que o grande problema vai ser resolvido. Enquanto esse dinheiro não entra, o governo fica sustentando a mesma situação que estava. O orçamento fiscal continua complicado, tá? A gente vai ver que há uma recuperação dos preços do café, já vamos falar sobre isso. Estamos vendendo bem café, tem outras situações, a economia está se recuperando um pouco, mas ainda estamos com uma posição externa complicada. E ele vai segurando isso e tal, achando que o dinheiro dos ingleses vai entrar. Acontece que o próprio Reino Unido adota uma nova estratégia, e isso cai como um fator exógeno totalmente fora do nosso controle. O governo britânico quer aderir novamente ao padrão ouro, e para isso ele precisa das suas libras, tá? Das libras dele. Ele não quer mais que o dinheiro saia do país. Então ele fala: gente, não vai dar para vocês, bancos ingleses, emprestarem seu dinheiro, nosso dinheiro, para o Brasil. Tá? Ele impõe restrições e impedem que os bancos britânicos façam empréstimos, tá? Então, para tentar fortalecer a própria moeda. Então, inviabiliza aquela negociação que estava sendo feita já há meses pelo governo brasileiro e os banqueiros ingleses.